Olá, amigos do Focando Educação. Estamos gravando hoje, você vai ver daqui a uma semana, o programa de hoje, que é sobre inclusão. Inclusão é um tema muito amplo, nós vamos pegar uns pedacinhos da inclusão e conversar um pouco sobre isso. Não é um assunto que se esgote de uma vez só, com certeza, mas a gente, aos poucos, lá para o 1000º programa, a gente chega lá. Não é, Maria? Olá, gente boa, é isso mesmo. A inclusão hoje tem tanta confusão, tanta distorção, tantas opiniões diferenciadas, que acho que se nós formos fazer uma gravação, para esse tema ficaremos minimamente um ano e não vamos conseguir acabar de tanta variável que tem. Mas é uma questão muito polêmica, porque as pessoas acabam não entendendo o que vem a ser a inclusão efetivamente. Ela se tornou uma lei. Sim. As escolas particulares, de modo geral, têm sofrido muito com isso, porque nós não somos, muitos colégios, não são colégios de inclusão, são colégios que aceitam alunos de inclusão. E aí entram diversas variáveis: preparação do professor, o acompanhamento médico, a formação específica desses casos entre distúrbios de comportamento e distúrbio de aprendizagem, vai por aí. Nesse sentido, você não quis dizer, mas, quer dizer, você não falou explicitamente, mas já disse. A escola pública está fazendo inclusão de monte. A escola pública que é o nome, está fazendo inclusão de monte. No nome, está aceitando as crianças. Isso. Está aceitando as crianças, mas aí quando chega lá na hora, a inclusão propriamente fica difícil fazer, porque falta gente, porque ainda que a escola pública tem um facilitador, que é a saúde, né? A saúde. A área da saúde ajuda a área da educação nesses casos, coisa que a escola particular não tem. Mas, de qualquer forma, acaba sendo uma coisa mais especializada daquele lado do que, de fato, alguma coisa que aconteça. Uma outra coisa que você já comentou, mas é bom reforçar, é lei. Agora, aqui nesse país, não existe aquela história que tem lei que pega, tem lei que não pega. Não é que essa lei não deve pegar. Aliás, uma notícia recente, ontem eu acho, dizia o seguinte: a inclusão, e por estudo que foi feito, e não foi nem um estudo aqui no Brasil, mas a inclusão é bom, não só para quem é incluído, mas para o outro aluno também. Diferentemente do que se dizia, de que alguns dizem, né, de que o aluno que não necessita de inclusão é prejudicado porque atrapalha o dia a dia da sala de aula, não se comprovou como verdadeiro, desde que uma boa inclusão feita, que é um grande problema hoje no país. Em termos. Por quê? Os alunos de inclusão que passam pela questão do comportamento, ou dos distúrbios de comportamento, por exemplo, um autista severo, um transtorno opositor, um bipolar, às vezes alunos que têm características de psicopatia, mas que a gente não pode colocar como psicopatia antes dos 17 anos e por aí, são alunos que não têm convívio coletivo. Então ninguém vai me convencer que esse aluno ele é excluído por não participar de uma escola regular. Muito pelo contrário. Às vezes, escolas especializadas de altíssimo nível, gente muito preparada, que se dedicou e trabalhou para isso, tem condições de fazer um trabalho muito melhor do que nós da escola regular, que não somos especializados nisso. A gente busca a especialização, mas tem coisas que nós não damos conta. Eu acho que aí é uma questão interessante. Incluir, sim. Eu acho que ninguém nega que é bom incluir, que deve incluir. Agora, todo e qualquer aluno, toda e qualquer deficiência, não é bem assim, né? Não é. Se você pegar o autista severo, por exemplo, ele pode ter altíssimas habilidades. Mas vamos pegar um autista severo que não tem alta habilidade, né? Altíssimas não existe, com altas habilidades. Uma das características do autismo é o fato dele não ter vínculo social. Né? Ele não estabelece a relação com o outro. O que uma criatura dessa, ele não vai sofrer, porque a gente vai acompanhando, tem um acompanhante e tudo mais. Mas o que esta criatura vai fazer numa escola com 20 alunos? Se a característica da dificuldade, da diferença dele, passa pela não socialização. Uma escola que é
especializado nesta área tem condições, dentro do seu limite doente e também da escola, de fazer um trabalho que o aluno é muito mais bem atendido do que a gente que está numa escola regular. Nós não somos preparados para isso. Isso, dentre outras coisas, por conta da preparação. Isso. Seja de ambiente, salas, seja por conta de pessoal especializado, que inclui até muitas vezes gente ligada à área de saúde, coisa que a escola particular não tem. Ou seja, às vezes a gente fala de inclusão, mas a inclusão, dependendo de como é feita, e em muitos casos na escola pública está sendo assim, não vou dizer que é sempre, a inclusão é até pior. Ela é muito mais excludente do que o termo da inclusão mesmo, né? Perfeito. Agora, tem uma coisa muito interessante, porque a lei, ela vigora, a escola pública não dá conta, e a escola particular não pode negar aluno, não tem como, é só na persuasão. Sim. Quando a mãe entende que nós não temos condições de dar conta daquele aluno... Mas está cada vez mais difícil que elas entendam, muito, né? Porque eu vejo pelo colégio onde eu trabalho, as mães chegam lá e falam assim, eu sei que aqui vocês atendem alunos de inclusão e bem, eu quero trazer meu filho para cá. Bom, para trazer o filho para lá tem uma série de variáveis que nós não temos habilitação. Sim. E não adianta não ter, porque ela vai, faz uma denúncia, e aí, se for o caso, chega até prisão. Sim. No caso, serei eu. O que você... Eu sei que você não fuma, então o que eu levo para você na prisão? Ah, chocolate, né? Tá bom. Agora, a gente nunca vai destratar uma criança, sim, não é verdade? Mas que a gente pode se comprometer a fazer com que essa criança cresça na sua alimentação, às vezes nós não conseguimos. Não é por má vontade, é porque nós não somos... Eu não sou especializada em educação especial e não tenho habilidade para isso. Tenho minha maior admiração para quem faz esse trabalho, mas eu não sei fazer isso diariamente, rotineiramente. Você aprende o mínimo. Sim. E aí o que aconteceu? Politicamente, porque eles gostam de confusão, né? Pimenta nos olhos dos outros é colírio, se tornou uma lei e nós temos que dar conta disso. E aí nós temos alguns casos de autistas severos, alguns casos de transtorno opositor. No transtorno opositor você não tem um psiquiatra acompanhando. Nenhum educador é formado em psiquiatria. Marilda, deixa eu aproveitar essa ideia. Não sei como está com você, mas acredito que esteja acontecendo. E aí começa a aparecer uma porção de laudos. Fala um pouquinho desses laudos. Você não me fala de laudo, Roberto. Já falei, sinto muito. Tem uma picaretagem e virou um comércio. Vou contar um fato que aconteceu hoje. Nós estamos em época de conselho de classe, fechando o ano, enfim. O aluno laudado, ele tem que apresentar esse laudo de um médico. O laudo só pode ser efetivamente reconhecido quando tem a assinatura de um médico. O psicólogo não dá laudo, ele dá relatório. A psicopedagoga não dá laudo, ela dá relatório. Enfim, chegou o laudo do médico, ele tem que ser apresentado no início do ano letivo, para que quando você tenha o que aquele aluno efetivamente tenha, nós possamos trabalhar durante o ano e desenvolver as questões de adaptação, atividades adaptadas ou orais, enfim. Né? Hoje, 6h30 da manhã, chega uma senhora na secretaria do colégio querendo entregar o laudo, porque amanhã tem conselho de classe da turma do filho dela. Tá. Nós não vamos aceitar. Porque ela veio trazer esse laudo para dizer, olha, meu filho tem uma dificuldade, não pode ser reprovado. Isso. Porque essa para mim é outra questão. Isso. Por que é inclusão? Não pode reprovar? A lei não diz isso. É mais ou menos, né? Para você ir contra um laudo, tem que ter muita fundamentação. Então, o acompanhamento feito nas escolas, ele tem que ser totalmente registrado, sim. E bem fundamentado. Sim. Às vezes você consegue demover ou mudar um laudo, mas é difícil. É difícil porque ainda o médico... É que nem mudar o laudo. O médico educador... Mas o laudo nunca vai dizer aprove o menino. Não. O laudo diz. Ele é amparado. Ele é amparado pela lei. Não, mas ele tem problema X, Y, Z. Agora, a partir desse problema X, Y, Z, tem que haver uma discussão com a família para que a família perceba que em alguns casos é melhor para aquele aluno, para aquele filho, que ele não seja promovido por simplesmente. Veja, na minha visão é o seguinte:
A coisa está muito naquela história de cliente, consumidor, em todos os aspectos, nesse inclusive. Então, a escola não aceita meu filho. A escola está dizendo que não consegue trabalhar bem com o seu filho. Dá conta do seu filho. Não consegue dar conta. Seja na inclusão, seja na questão acadêmica, seja onde for, o problema é um pouquinho outro, não é por aí? É por aí. Acontece que a cultura do brasileiro não é essa. Ele sempre vai procurar alguma coisa para dar um jeitinho para resolver o problema dele. Então ele ouviu dizer que quem tem laudo passa de ano, não há coordenador, diretor, professor que faça com que essa família entenda no seu geral. Existem famílias muito conscientes. Eu mesmo conheço muitas famílias muito conscientes que fazem todo o acompanhamento e chega no final do ano, a gente chega em um senso comum. Seu filho precisa vir fazer esse ano porque tem coisas que ele tem condições de fazer ainda e não deu conta. Tudo bem. Mas tem que ter um relatório, tem que ter um documento e tudo mais. Mas, de modo geral, as famílias hoje, elas levam um laudo na escola para o filho ser aprovado. E por quê? Porque também existe um monte de picareta, né, que dá o relatório. Isso. E às vezes a gente até aceita o relatório como laudo, porque a gente conhece a criança e tudo mais. Então virou um mercado. E o mercado dá muito dinheiro hoje. Sim. Agora, aí tem uma outra questão também, não dá para generalizar, né? Então, esse caso que você relatou, por exemplo, eu conheço a escola, eu sei que é uma escola séria, então eu só posso dizer que é um pouco de picaretagem mesmo. Mas, em alguns casos, em muitos casos talvez, a escola está faltando com um trabalho mais específico de dialogar constantemente com os pais. Não é nem só em inclusão, né? Hoje está faltando diálogo de maneira geral. Mas quando é inclusão, eu tenho que estar no dia a dia mostrando, olha a dificuldade dele aqui, olha o problema nosso aqui, como é que vamos juntos trabalhar. Quer dizer, existe um trabalho, uma questão de diálogo a ser feita, que em muitos casos a escola, ao não fazer, permite que o pai continue com essa ideia. Você tem razão, Roberto. Inclusive, eu vou contar um outro caso. Eu gosto de ilustrar. Eu gosto de causas. Fica mais fácil para a gente entender. Nós temos um aluno no 6º ano. Esse menino, ele é espectro autista severo. E a comorbidade é uma dificuldade de linguagem. A comorbidade são consequências do autismo, além da questão da relação e tudo mais. Então, nós pedimos que a família fosse buscar um laudo mais atualizado. Tá. E o pai não vai buscar esse laudo mais atualizado, mas nem por decreto. Então, esse menino, hoje, vendo as notas dele, ele vem vindo numa descida enorme. Eu entrevistei quando ele entrou no 2º ano, hoje ele está no 6º ano. Ele regrediu muito. E as atividades que ele faz no 6º ano hoje é proporcional ao 2º ano. Ele não consegue ler, palavras muito simples, muito bem. Esse menino, ele ficou abaixo da média em todas as matérias. Por si, nós poderíamos reprovar, porque ele não tem o bendito do laudo. Sim. Por que a gente vai reprovar um menino desse? O que vai contribuir? Nada. Absolutamente nada. Então, qual foi a manobra que nós tivemos que fazer? Nós aprovamos o menino em conselho de classe, isso todo o conselho de classe, e apoiado nesse caso pela supervisora do ensino, que está acompanhando esse caso com a gente. Tá. Nós aprovamos esse laudo, esse menino, para o 7º ano, na condição que a família será chamada e a partir do próximo ano letivo, nós vamos estabelecer prazos. Então, até março, o senhor vai trazer o laudo de um psiquiatra, porque a neurologista encaminha para o psiquiatra. E a neurologista, que infelizmente nesse caso não é uma pessoa da melhor qualidade, o que ela fez? Ela pegou o relatório que a escola mandou e fez como o relatório dela. É complicado. Então, por conta da criança, muitas vezes a gente volta atrás. Agora, a questão da reprovação, porque não esse caso, o que ela é? A deficiência? Severo. Pois é, num caso mas o desse, pai insiste em dizer pra gente o quê? Que ele tem que ter disciplina. Não é? Pois é, num caso desse, a minha visão é a seguinte: pode até passar ele todo, porque ele não vai estudar mesmo, ele está lá só para matar o tempo, vamos dizer. Estou caricaturando um pouco, mas é algo nessa linha. Mas porque piorou. Se ela queria uma questão de socialização e tudo mais, ótimo, ele teve, mas agora ele regrediu, porque ele é um adolescente hoje. Ele refez um ano, no caso desse menino. Ele refez o 2º ano. E ele, nem refazendo o 2º ano,
foi caminhando no Fundamental 1, hoje no Fundamental 2, que ele não consegue mais ler uma frase. Então precisa de um acompanhante efetivamente do lado dele que faça toda essa mediação. Sim. Nós não podemos pôr um acompanhante porque não tem laudo. E a família insiste em dizer para mim, que fui eu que atendi esse caso, que o menino tem que ser trabalhado na questão da linha dura, da disciplina. Mas, vamos dizer, neste caso, a própria supervisora poderia até ajudar vocês, trabalhar com vocês, para dizer, esse menino não serve aqui. Isso, acontece que nós pensamos nisso, mas se nós reprovássemos o menino, a supervisora daria todo o respaldo para que ele continuasse na reprovação. Mas por conta da criança, nós optamos em não reprovar. Não, mas não sei nem se seria o caso de reprovar só. Assim, esta escola não dá conta do seu filho. Mas ela não tem, ela tem que ter, não é um paralegal, ela tem que ter dados na mão do médico, nós não temos. Não, perfeito. Eu não estou dando conta do seu filho. Não estou nem falando que é por inclusão ou não. Eu não estou dando conta do seu filho. Estou reprovando e vou reprovar muitas vezes ainda. Você vai continuar aqui? Se tem um amparo da orientadora, da supervisora, eu acredito que esse pai... não, você não pode reprovar. Ué, entendeu? Quer dizer, às vezes... É muito dura a decisão, né? Ela é muito delicada. É delicada. É delicadíssimo. Mas, veja, para uma família que não quer assumir o que deve assumir, eu acho que a escola tem que ser dura. Tem que comprar uma briga de vez em quando, porque se não comprar a briga, o negócio não fica muito fácil de resolver. Agora, na questão do laudo, que foi o tema que a gente quis discutir um pouquinho, nós temos que começar a esclarecer efetivamente o que é laudo, primeiro. Sim. Quem pode ter laudo, Sim. O que fazer com o aluno laudado, e o que é relatório, as dificuldades de aprendizagem que por si, de TDA, dislexia, dislalia, pessoas com comorbidades não deveriam haver laudo, mas a gente acaba aceitando um relatório que não é essa criança. Sim. Então isso também virou um balaio de gato. Um balaio de gato. E os educadores pedem muito, toda reunião de professores, quando se trata de alunos com dificuldades especiais, os professores solicitam muito alguém que seja especializado na área para dar uma formação, porque nós não temos essa formação na graduação, nem na pós-graduação, nem em lugar nenhum, salvo quando for uma dificuldade, uma pós-graduação específica de dificuldades de aprendizagem. Mas de transtorno opositor, de bipolaridade, é a área da psicologia. Uhum. Então, por mais que você tenha um curso, um treinamento, nunca você vai entender tanto quanto um psicólogo ou um psiquiatra. Perfeito. E quando entra na psiquiatria, piorou. Piorou, porque hoje, né, muito recentemente, que os médicos dessa área fazem parcerias com as escolas. Porque eles acham que a escola é um zero à esquerda. Né? E muitas vezes esses laudos são feitos em cima de observação. Não tem nada, não tem um exame clínico que detecte um aluno que tem esquizofrenia, por exemplo. Pois é. Esse é muito, tudo é muito teórico. E aí você não está bem preparado, então todos os que acham, e os achismos da vida, perfeito. E vai embora. Portanto, tentando concluir um pouquinho, eu diria o seguinte: radicais me desculpem, extremistas me desculpem, mas inclusão não é só incluir por incluir, e a escola que deu um jeito. A coisa é um pouquinho mais longe que isso, é uma coisa que deveria ser um pouquinho mais discutida, mas no ambiente político que a gente está hoje, é algo bastante difícil da gente encontrar no dia a dia. Não é por aí? Registre-se que hoje as escolas são obrigadas a subsidiar o acompanhante. O pai não tem gasto nenhum, é tudo por conta da escola. Então, aí também é uma questão... Né? Não, mas mesmo isso é uma questão polêmica. Muito. Eu já estou ajudando algumas escolas a comprar a briga. Em que sentido? Eu, escola, tenho sim que oferecer o que for de gente na educação. Se é uma questão médica, sim, não é comigo, eu não sou médico, eu não sou posto de saúde, e porque muita gente está exigindo até isso. Não, precisa de uma enfermeira, precisa de uma cuidadora. Peraí, a cuidadora é para quê? Para cuidar da pressão do menino, para cuidar da saúde do menino? Não é com a escola. Mas existe esse exagero, né? É radicalismo, é extremismo. É extremismo. E é muito difícil, viu, Roberto? Eu sei, e tem mesmo, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar que, infelizmente,
muitos profissionais se submetem a vender os seus relatórios e os seus laudos para que o aluno passe de ano. Não vai levar nada, muito pelo contrário, mas existe. Existe uma fatia gorda do mercado que está ganhando muito em cima disso. Muito, não é pouco não. Porque hoje uma avaliação tem lugares que cobram entre 2 e 3 mil reais. Tudo isso, Tudo isso. Vou começar a dar umas avaliações aí também, então. Será que aceitam a minha? 2 e 3 mil reais. É caro, né? É muito caro. Gente, inclusão não é fácil, não está bem resolvido, não é pela lei que vai acontecer. Um começo de discussão nós fizemos, né, Maria? Isso. Nós futuramente vamos convidar alguns especialistas bom, para que esclareçam alguns pontos, seria muito interessante. Perfeito. Agradecemos a presença, a audiência. Até a próxima. Até lá.